Hebraica News TV conversa hoje com André Leist. Ele é especialista em contra-terrorismo, segurança nacional e no conflito árabe-israelense. Atualmente escreve para 2 blogs em Israel, o The Jerusalem Post e o The Times of Israel. Você também pode acompanhar algumas das opiniões dele pelo Facebook, André Leist. Confira agora essa entrevista. After World War II, the United Nations declared that the time had come for the Jews to officially return to the land of Israel and rebuild their ancient homeland. The United Nations decision was rejected by the Arab world. The very day the state was declared, Israel was attacked by 5 Arab countries. The source of the conflict is clear. 2 peoples fighting for the same small piece of land. The Arab world sees the Israelis as colonists, usurpers. But with the creation of the State of Israel, the Jews were stealing Arab lands. We're talking about the land and the owner of the land. Nobody can deny the fact that the Palestinians are the owner of Palestine. One of the claims that the Palestinians make is they're the equivalent of an indigenous people in North America, like the American Indians, that they've always been here and that they've been unjustly uprooted from their homes. You know, if there really is an equivalent to an indigenous people, it would be the Israelis, who have always existed on that land. The Jews have always been there throughout history. There's always been a presence. Who were the people who were here in the Solomon's time, who were here in the Saul's time, who were here in 1800? I see a Jewish connection all throughout these ages. You know, you have to differentiate between Jews and the colonial Zionist movement. We haven't any conflict with the Jews. Nothing to do with Judaism. The problem is with colonial movement, which is the Zionist movement, to come to colonize. But the Jews deny that they are colonists. They cite a divine promise and an uninterrupted presence in the land of Israel for over 3,300 years. This historical right was confirmed in 1922 when the League of Nations formalized the British mandate to reconstitute the Jewish national home in that country. 2 peoples, 1 land, a festering conflict. The question is, what steps has each side taken towards resolving the conflict, towards peace? In 1947, the United Nations proposed a resolution, a compromise, to partition the land into separate Arab and Jewish states. 2 states for 2 peoples. Palestine, where news of the United Nations decision to recommend partition brings wild jubilation among the Jewish communities in Jerusalem and Tel Aviv. A vivid contrast to the bitterness felt by the Arab peoples as the troubles of the Holy Land enter a new phase, perhaps the gravest yet. Israel accepted the plan. The Arabs rejected it and immediately instigated bloody battles to destroy the embryonic Jewish state. The Arab attacks did not succeed. Due to their rejection of the 2 states for 2 people compromise, the Arabs living in the West Bank and Gaza found themselves without any state at all, forced to live under Jordanian and Egyptian rule from 1948. Then, in 1967, the Arabs mobilized again for war. In 6 days, Israel emerged victorious and won the battles over the West Bank, Gaza, and Jerusalem. The Palestinians now found themselves under Israeli rule. Between the wars, the Israelis were hit with a steady stream of terror attacks. Once again, terror comes to Jerusalem with the blowing up of an entire shopping center in Ben Yehuda Street, burying scores of victims under tons of rubble. Here, in the heart of the city, a devastating blast for which Arab quarters later claimed responsibility. And the terror continues to this day.
volta agora a falar sobre uma jovem israelense de 13 anos que foi morta por um palestino na Cisjordânia. Ela foi esfaqueada dentro de casa, chegou a ser levada para o hospital, só que ela não resistiu aos ferimentos. O homem foi morto a tiros por um guarda logo depois do ataque. André, seja bem-vindo a Porto Alegre, bem-vindo ao Hebraica News da TV. Conta para nós um pouco a tua história, como é que tu decidiu morar em Israel? Bom, eu cresci numa casa sionista. Eu tinha morado em Israel 1 ano, com 17 anos, num projeto que chama Ayanot, que infelizmente já acabou. Inclusive estudei com alguns gaúchos nesse ano que estive em Israel, 2003. Em 2006 eu fiz Aliyah, puramente por ideologia, por sionismo, porque eu queria desenvolver o meu dom, que eu acredito que eu tenho em relação a mim mesmo, em prol do Estado de Israel. E fui para Israel, fiquei 9 anos em Israel, desde 2006 até ano passado que eu vim trabalhar aqui no Brasil também para a comunidade judaica e para Israel. Como é que está hoje morar em Israel, com toda essa questão? Que na verdade é uma questão muito antiga, mas com todo esse terror de hoje em dia, como é que está essa situação lá? Bom, eu acho que as pessoas que fizeram Aliyah de determinados países, inclusive principalmente dos países da América Latina, eles trocaram um país subdesenvolvido por um país desenvolvido. Então aqui nós temos um problema de segurança civil. Em Israel existe um problema de que o país ele nunca teve a sua estabilidade de segurança com seus vizinhos por completo. Israel é um país moderno, um país rico, é um país que tem as suas dificuldades na sociedade, existem conflitos internos entre religiosos e não religiosos, entre a periferia e o centro de Israel, mas é um país muito bom de se morar, de maneira geral. É um país que existem muitas oportunidades de trabalho para novos imigrantes também. É um país que tem um sistema social de ajuda à população muito superior que ao do Brasil. Então a gente tem um sistema de saúde público excelente, grátis. Nós temos um sistema de saúde de educação excelente, também grátis. E é um país que tem as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo é um país, na minha opinião, muito bom para criar uma família. Sobre o terrorismo agora em si, qual é o maior desafio que Israel enfrenta hoje? Bom, Israel tem enfrentado desde a última guerra que Israel teve com países árabes, foi a Guerra de Yom Kippur em 73. Depois dessa guerra, os países árabes entenderam que não é possível acabar com a existência de Israel por meios militares. Então, alguns países tomaram a linha de fazer acordos com Israel, como o Egito fez e a Jordânia também. E hoje em dia nós temos o problema das guerras assimétricas. Então, depois desse período, nós tivemos a primeira intifada, a segunda intifada, a gente teve 3 guerras contra o Hamas em Gaza, tivemos 2 guerras no Líbano, sendo que uma delas foi contra a OLP, que até então era um grupo terrorista. Depois tivemos uma guerra contra o Hezbollah também no Líbano, em 2006. Hoje em dia, a minha visão é que Israel tem os perigos militares, o perigo militar mais forte que ameaça Israel seria com certeza o Hezbollah no Líbano, o Irã como uma hegemonia xiita na região e em menor escala continua sendo o Hamas na faixa de Gaza. Então o Hamas, o Irã e o Hezbollah seriam os maiores inimigos de Israel? Seriam as maiores ameaças a Israel. O maior inimigo de Israel com certeza é o fundamentalismo islâmico. O fundamentalismo islâmico, onde quer que ele esteja, seria o maior inimigo de Israel por sua ideologia não ser compatível com a existência de Israel em qualquer quilômetro quadrado naquela região. O terrorismo ele é um problema mundial, né, global. Até recentemente o Estado Islâmico divulgou um vídeo ameaçando o Brasil de alguma forma. Talvez ninguém esteja levando muito a sério, mas vem aí umas Olimpíadas, né? Existe um risco? Será que existiria um risco? E como o Brasil pode se prevenir dessa ameaça? Bom, um risco existe. A gente sempre acreditou de que nunca vai acontecer conosco até que ocorreram os ataques em Paris, em Bruxelas. Existe um risco, sim, de o Estado Islâmico infiltrar ou já ter infiltrado pessoas aqui no Brasil.
qualquer país, inclusive a França ou a Bélgica, qualquer país europeu, até mesmo Israel, são países que têm fronteiras abertas, são democracias, então é muito difícil você controlar todas as pessoas que entram no país. O que Israel sim pode ajudar e já tem ajudado o Brasil, tanto em relação à segurança, é a segurança elevada nos lugares públicos, nos monumentos históricos, nos lugares turísticos e principalmente nos aeroportos, que isso é algo muito sério. Que a gente teve agora essa questão do avião egípcio que caiu. Na minha opinião, ainda não foi descoberto, mas não acredito que tenha sido outro motivo a não ser terrorismo pelo modelo do avião que caiu. E isso é algo que tem que ser levado a sério pelas autoridades brasileiras, e Israel tem muito que ensinar aeroportos no mundo inteiro, como fazer segurança de aeroportos, como fazer checagem de pessoas, como fazer a segurança de aeronaves. A própria empresa israelense há décadas tem um sistema de segurança único que faz com que a El Al esteja praticamente blindada de ter atentados contra aeronaves israelenses. Voltando um pouco para a questão Israel-Árabe, Israel-Palestina, Israel-Hamas, qual é a diferença entre esse conflito? Israel e palestino e Israel-Hamas? Bom, o conflito entre os israelenses e os palestinos é um conflito por território. Basicamente, os palestinos, os árabes que moravam na região antes da fundação de Israel, se tornaram refugiados, depois acabaram sendo vítimas de interesses dos próprios países árabes, que usaram o tema para poder tampar conflitos internos, se manter no poder e conseguir ajuda de vários países não alinhados na época. O conflito palestino-israelense ele era um conflito violento até a assinatura dos acordos de Oslo, na qual a OLP, a Organização de Libertação da Palestina, reconhece o Estado de Israel. É criado um governo de transição, um governo da Autoridade Nacional Palestina, que tinha que se tornar, caso os acordos tivessem terminado, um governo nacional e formarem um governo federal que tem autoridade sobre todo o país. Como esse acordo nunca chegou, o conflito que hoje em dia existe com a Autoridade Nacional Palestina é um conflito de relação. Existe uma relação mútua entre os dois. Os dois conversam todos os dias, por mais que não seja em nível de primeiro-ministro e presidente, existe uma relação diária entre os palestinos da Autoridade Nacional Palestina e Israel, por inúmeros motivos, por motivos econômicos, por motivos militares, de segurança, na qual os dois se encontram e conversam e chegam a acordos mútuos mês a mês a respeito da vida cotidiana nos territórios palestinos. O conflito com o Hamas é um conflito mais ideológico por parte do Hamas. O Hamas não reconhece Israel, o Hamas também não faz parte da OLP, da Organização da Libertação da Palestina, que contém todos os partidos políticos palestinos, porque o Hamas não aceita o acordo que a OLP fez com Israel. Então o Hamas, na verdade, é uma organização fundamentalista islâmica que visa a criação de um Estado islâmico na região da Palestina, ou parte da Palestina, porque a região da Palestina histórica inclui a Jordânia também. Na verdade, é um nome dado pelos ingleses para fazer a divisão, num acordo de 1916, que dividiu toda a região depois da Primeira Guerra Mundial. Então, nada mais é do que um conflito que, para o Hamas, é um conflito ideológico e para Israel um conflito territorial. Então, enquanto o Hamas não sair dessa linha de que Israel não tem direito de existir, não tem solução para o conflito entre Israel e o Hamas, a não ser que o Hamas seja ou destruído, o que é impossível, não dá para se destruir um grupo terrorista, ideologicamente falando, ou o Hamas reconheça Israel e aí vai se tornar uma outra coisa, não vai se tornar mais Hamas, e aí obviamente um outro grupo terrorista, como por exemplo a Jihad Islâmica, que é um outro grupo palestino islâmico, assumiria esse vácuo que o Hamas deixaria. Como é que tu define terrorismo? Eu sei que é uma pergunta um tanto complexa, né? Como é que tu definiria um terrorismo de uma maneira simples, para o telespectador entender? Bom, terrorismo nada mais é do que qualquer ação que qualquer indivíduo ou grupo faça contra civis, intencionalmente e deliberadamente contra civis, para atingir objetivos políticos ou ideológicos ou religiosos. Isso é terrorismo. André, tu esteve na Federação Israelita falando sobre dilemas e paradoxos nesse conflito.
Quais são esses dilemas e esses paradoxos? Existem alguns dilemas que Israel enfrenta. Por exemplo, historicamente existe mais história judaica na Judéia e Samária, que seria o que a gente chama de Cisjordânia, do que na zona costeira de Israel, onde está Tel Aviv. Só que, de uma certa forma, o mundo ocidental e até mesmo o próprio país, o próprio Israel, reconhece e ninguém contesta que Tel Aviv é Israel. Mas tem gente que contesta que alguns lugares da Cisjordânia sejam palestinos. Israel estaria disposto, e na verdade é a única solução para que Israel continue sendo Israel, para que Israel continue existindo como país democrático e um Estado judeu, que exista uma divisão e que exista um Estado palestino para a população árabe que mora nessa região. Caso contrário, Israel teria que, dentro das próximas décadas, 10, 30, 50 anos, haveria um momento que seria insustentável essa situação que existe hoje, e aí Israel teria que ou dar identidade para toda essa população árabe, aí teria algo em torno de 50% de população árabe vivendo dentro de Israel, ou Israel teria que assumir todos os serviços que existem hoje em dia dados pela autoridade palestina aos palestinos, como fez durante 20 anos, desde a Guerra de 6 Dias até a primeira intifada, e não daria direito a voto ou direitos civis a essa população, o que seria mais ou menos um estado de apartheid. Então, como a gente não quer chegar a nenhuma dessas duas situações, nem Israel, nem a população de Israel, nem o governo de Israel, a única solução é criar um Estado palestino. E isso é um dilema, porque gera um monte de concessões que Israel precisaria fazer, incluindo abrir mão de território que tem história judaica, abrir mão de uma possibilidade de defesa mais fácil controlando esse território, fazendo o Estado palestino passaria a não controlar mais boa parte desse território. E existem alguns dilemas que os palestinos teriam que fazer também, como os palestinos teriam que abrir mão da volta dos refugiados, esses refugiados deveriam receber uma compensação em dinheiro ou poderiam voltar para o novo Estado palestino, mas jamais para Israel. Então são dilemas que os dois lados têm, que eles precisariam fazer concessões dos dois lados. Essas concessões são dilemas que os dois lados têm em relação à agenda que cada um tem com a sua própria população. Então a ausência de um Estado palestino, na verdade, é culpa dos dois lados. Não, na verdade a ausência hoje em dia do Estado palestino, na verdade o que existe hoje é um pseudo-Estado palestino, porque jamais existiu um país chamado Palestina, e jamais existiu um governo palestino até 93. Até então, os palestinos ou os árabes que moravam nessa região eram governados por 500 anos pelos turcos, depois pelos ingleses, e depois os palestinos que ficaram, os árabes que ficaram na região de Israel, depois da independência de Israel, viraram árabes israelenses. Os palestinos que ficaram em Gaza, na Cisjordânia, eram dominados ou pelo Egito ou pela Jordânia. Depois passaram a ser dominados por Israel, depois de 67, até a formação da Autoridade Nacional Palestina em 93. Aí, então, eles ganharam um status de governo na região onde morava a população palestina, que é a chamada Zona A. E nessa região existe hoje em dia um governo palestino, que provê todos os serviços sociais. O fato de não ter terminado, primeiro o fato histórico de não ser criado um Estado palestino em 47 na partilha da Palestina com a ONU, caso os palestinos ou os árabes tivessem falado sim, eles teriam um Estado desde então. Então, na primeira vez, a culpa foi da liderança árabe. A liderança árabe em 47 negou a partilha. E antes disso, em 36, também negou a liderança árabe uma partilha ainda menor, que Israel ficaria bem menor do que era, e também foi negado. Então, isso vem de uma ideologia de não aceitar um Estado judeu em qualquer região. Depois, em 67, até 67, o território que hoje é clamado pelos palestinos, que é a Gaza e Cisjordânia completa, foi dominado por dois países árabes. E eles poderiam ter criado um Estado palestino entre 47 ou 48 até 67. 19 anos tiveram, não foi criado um Estado palestino. A Autoridade Nacional, a OLP, a Organização de Libertação da Palestina, tinha até um parágrafo que clamava na sua carta de independência de que não tinha nenhum tipo de interesse em criação de um Estado palestino nessas duas regiões para não entrar em conflito com os países árabes da Jordânia e do Egito. Só depois, então, que eles retiram esse parágrafo, clamam o território inteiro, e só em 93 eles clamam depois independência só sobre Gaza e Cisjordânia, que é então onde Israel estava ocupando depois da Guerra de 67.
Então, a culpa é basicamente da liderança árabe em 47 e nos últimos anos podemos até identificar alguns governos israelenses que foram mais antagônicos ou menos antagônicos em relação à continuação das negociações. Então, por exemplo, nós temos alguns governos israelenses que fizeram mais para negociar com os palestinos e outros governos israelenses, nos últimos 20 anos, eu digo, tiveram menos intenções ou menos vontade, até por uma questão política interna de Israel, de chegar num acordo final com os palestinos e empurrar a situação do status quo com a barriga. Para concluir, tu acha que um dia será possível essa criação do Estado da Palestina, que não é algo que os israelenses não queiram? Talvez seja uma questão muito política, muito forte. Será possível isso algum dia? De repente, para acabar com todo esse conflito? Então, é uma questão de $1 milhão, né? Porque eu quero acreditar que sim, porque como um judeu sionista, eu acho que Israel precisa continuar existindo como um Estado judeu e democrático a todos os cidadãos que moram em Israel, o que inclui 20% de não-judeus também. E eu acredito que, hoje em dia, o povo palestino existe. Existem 2,5 milhões de pessoas na Cisjordânia, 1 milhão e 800 mil pessoas em Gaza. Eu acredito que essas duas populações, que são quase mais de 4 milhões de pessoas, eles precisam ter o direito de autodeterminação. Esse custo não pode vir acarretar que Israel fique inseguro. Então tem que ter um acordo na qual os dois lados vão abrir concessões para que os dois lados estejam dispostos a atingir o seu mínimo e o seu máximo para existir um acordo. Eu acredito que é de interesse israelense ter um Estado palestino, ter uma divisão. Eu acredito que é de interesse palestino ter um país, finalmente, depois de tantos anos. Porém, esse Estado precisa ter uma série de condições para garantir a Israel de que não vai existir novas clemências de outros territórios, não vai existir clemência de volta de refugiados, não vai existir clemência sobre zonas que são Israel hoje em dia. E, eventualmente, os palestinos precisam mudar o seu sistema educacional, que hoje em dia basicamente é dominado por grupos radicais, principalmente em Gaza, que doutrinam as crianças a odiarem os judeus. Então, enquanto isso não acabar e essa sociedade não se evoluir, acredito que seja muito difícil chegar num acordo final. Por mais que o presidente da Autoridade Nacional Palestina queira chegar num acordo, ele precisa de apoio da população e de uma série de partidos palestinos dentro da complexidade da política interna palestina. Bom, André, a gente agradece a tua presença aqui no programa. Te deseja bom retorno, tu está morando em São Paulo. Sim. Então te desejo bom retorno e muito sucesso aí na tua carreira. Obrigado a todos e shalom. Hebraica News TV, fica aí.